Estamos aqui com Vinícius do Vale, autor de a Religião e o Lulismo, um livro muito bom, muito cativante, né, sobre a relação entre evangélicos e política no município de São Paulo, né, mas também que nos dá novos insights aí para pensar o Brasil nesse momento. Vinícius, por favor, se você puder nos contar como foi tua trajetória, como você chegou nesse tema, né? Como é que foi essa pesquisa? Né? Compartilha isso conosco, por favor. Quando eu estava prestando as seleções de estrada, estava muito na minha cabeça o que tinha acontecido nas eleições de 2010, que foi uma presença da religião, principalmente em torno da questão do aborto, né? Durante uma parte das eleições, houve, enfim, acusações de que a então candidata do PT, na época que veio a ganhar as eleições, Dilma Rousseff, seria a favor do aborto, iria mexer na legislação brasileira a respeito do tema. O que aconteceu foi que, nesse momento, a Dilma disse que não, se colocou, enfim, contrária a mudanças em relação a essa pauta. Mas isso parece bastante comum falando hoje, né? Naquele período, eu achei que essa pauta acabou tomando uma projeção muito grande naquele contexto que o Brasil estava passando. E eu pensei que a gente tinha pesquisas vendo, enfim, a presença e a importância dos evangélicos na política brasileira, mas eu tive uma ideia, um insight de que isso estava se tornando cada vez mais importante e que era preciso atualizar algumas pesquisas, ver como que estava acontecendo naquele momento. Aí eu conversei com o meu orientador na época, né? Foi meu orientador de mestrado e doutorado, o professor André Singer, e a gente fez um projeto adequando, enfim, essa questão religiosa com a temática do lulismo, né? Porque a gente pode pensar que era o auge do período lulista que o Brasil viveu. A grande questão de fundo era se os elementos religiosos, se o pertencimento e a identidade religiosa evangélica, pentecostal, seria um fator que dentro das classes populares ia fazer com que essas classes não apoiassem, né? Essa tração das classes populares não apoiassem um projeto lulista, né? Teve uma curiosidade muito ligada à conjuntura política da época, né? Eu sempre orientei minhas pesquisas por uma preocupação com o que estava acontecendo no momento, né? Não no sentido do momento de uma forma meramente conjuntural ou superficial, mas uma perspectiva de que eu achava que as ciências sociais deviam investigar fenômenos que geravam impacto, estavam gerando uma consequência na sociedade, na política. Então eu entrei para essa pesquisa e segui com ela até, enfim, defendi o doutorado em 2018 e publiquei meu livro em 2019, basicamente com essa mesma preocupação e fazendo pesquisa de campo dentro de uma comunidade religiosa na zona sul de São Paulo, no bairro de periferia, porque justamente a questão do desenho de pesquisa era para observar como que era esse elemento religioso dentro das camadas populares, né? Uma fração do subproletariado, uma classe um pouco acima do que o professor André Singer chama de subproletariado. E acabou que eu peguei uma ascensão da política evangélica nesse período, né? Eu não imaginava, lá em 2010, 2011, que a temática iria se tornar tão importante, né, na política brasileira. Eu já tinha, enfim, tido um insight de que, olha, isso parece que está se tornando
mais importante, que mais relevante no cenário nacional, político, etc. Mas não pensei que fosse chegar nesse grau de importância que a gente viu, por exemplo, nessas duas últimas eleições presidenciais, principalmente na última, né? E aí minha trajetória religiosa, né? Eu venho de uma família muito calcada no catolicismo. A minha origem familiar é o interior de São Paulo, uma região bastante católica. E só que ao mesmo tempo a minha família ela teve muito trânsito religioso, né? Frequentou essas outras religiões, mantendo talvez uma raiz católica. Então tenho muitos familiares que foram para o espiritismo, para a Umbanda, e durante o período da minha adolescência minha mãe frequentou a igreja evangélica e eu, enfim, a acompanhei em alguns desses percursos, né? Mas eu não sou evangélico, tenho uma religiosidade que eu acho que perpassa instituições e tal. Então, eu observo esse fenômeno não como nativo, mas como um pesquisador que está vendo esse campo de fora, mas já tendo tido algum contato de dentro também. Eu tinha uma curiosidade por perceber uma coisa que na academia, eu acho que principalmente onde eu fiz toda a minha formação, que é na Universidade de São Paulo, não é muito, talvez até bem visto, que é um fenômeno religioso, né? E eu via isso como muito importante. Eu, enfim, não sou de uma família tradicional paulistana que tem várias gerações na universidade pública, na USP, etc. Eu vim do interior do estado, de outra classe social, enfim, e percebi algumas coisas que eu acho que um meio mais universitário, mais intelectualizado, metropolitano, não percebia, que é justamente a importância da religião para as classes populares, para a formação de uma consciência, enfim, e, consequentemente, para a política. Acho que tinha um pouco esse feeling que me levou a pesquisar esse tema nesse momento, né, que o Brasil estava passando e continua passando por uma transformação religiosa muito importante. Uhum. Então é isso que eu responderia, tendo passado por vários assuntos ao mesmo tempo. Não, isso que você menciona sobre a importância da religião para essas classes populares, né, é uma coisa que aparece no teu livro, que confronta justamente a tese da secularização, né, que é essa separação estrita entre o público e o privado, e a religião estando restrita ao privado. Uma das perguntas que eu teria para te fazer é: como que você percebeu a importância dessa pauta dos valores, né, na construção da agenda política, né, durante a tua pesquisa, né? Eu percebi que era uma coisa muito importante, que essa discussão sobre valores estava sempre presente, e que, em certo sentido, a discussão sobre valores, em um nível, ela se descola da questão econômica, mas, em outro nível, ela se conecta com outras questões que você poderia pensar que estão distantes desses chamados temas morais, né? A própria visão que a pessoa tem, às vezes, sobre a economia é muito calcada nos valores religiosos que a pessoa tem. Eu, em pesquisa de campo, fui percebendo isso e tentava, ao longo, enfim, da interpretação, da escrita do livro e do debate acadêmico, né, construir essa relação entre o que era a pauta moral e o que era a pauta econômica. E, em certo sentido, mostrando que existem algumas divisões, mas também que existe uma conexão entre essas duas esferas. Porque muitas vezes a gente divide, comparte o mundo para poder sistematizar o mundo. Só que no plano da vida, no plano da consciência dos indivíduos, muitas vezes as coisas se misturam
né, essa repartição que a gente utiliza enquanto cientistas sociais, pensadores, filósofos, etc., ela faz sentido, ela é necessária para a gente explicar o mundo, mas ela não é absoluta, não é natural. E na vida real, as coisas se misturam bastante. E no processo de pesquisa de campo, isso fica muito evidente, porque ao contrário de outras metodologias de pesquisa, principalmente quantitativas, em que você consegue isolar variáveis, isolar fatores e, em certo sentido, até mensurar dentro de cada variável que você construiu, a importância delas, como que elas se relacionam, etc. Na pesquisa qualitativa, na etnografia política, pesquisa de campo, etc., seja o nome que a gente quiser dar para isso, as coisas não estão repartidas e separadas desse jeito. E muitas vezes você vira e até questiona, né, algumas construções que vão, de forma muito automática, separar o mundo em diferentes variáveis, em diferentes campos. Né? Então sempre foi um desafio lidar com isso ao longo da pesquisa. Um dos pontos do teu livro que me chamou muita atenção é essa construção de campanhas, né, em torno de pessoas que eram familiares do pastor, por exemplo, né, José Wellington, né, ali um filho, uma filha, né, e um dos argumentos que inclusive de entrevistas que você fez, né, algumas pessoas mencionavam, não, eles são da igreja. E existe uma relação de confiança ali, que é posta, que é colocada, e gostaria que você mencionasse um pouco isso. Como que você vê esse impacto dessa relação entre o familiar e o institucional, né? Como se alguém da família do pastor não vai manchar o nome da igreja no meio político, né? Exatamente, né? Uma até da classificação que eu utilizo no livro é entre os candidatos que são apoiados e os candidatos que são da igreja, são orgânicos da igreja. Essa divisão, ela aparece muito forte tanto no discurso dos pastores, ou seja, na campanha política propriamente dita, dentro das instituições, quanto na própria percepção dos fiéis, né? Então eles falavam que uma coisa é que a igreja está apoiando ali para o executivo e tal, mas outra coisa é eu votar em quem é da minha comunidade e ver que são familiares do pastor, de uma comunidade que eu confio, me faz dar essa confiança também para essas pessoas, né? Você vê aí que tem um elemento que a gente poderia dizer que é uma mistura entre o público privado, familiar e a política, mas também, ao mesmo tempo, uma visão identitária, se você quiser chamar assim, ou de comunidade atuando dentro da política. Não estamos falando de uma relação arcaica, estamos falando de algo ultramoderno, né, que é uma política comunitária e identitária. Então, é o que eu estava falando antes, um pouco da gente ver que as coisas no mundo real, né, elas se misturam. O arcaico, essa mistura é tão forte na história política brasileira, né, patrimonialismo e tudo isso do público e do privado, né? Então estamos falando de um elemento arcaico com o que, ao mesmo tempo, com uma coisa ultramoderna, que é a política identitária, né? E moderna, que é a política comunitária, né? Eu me ver como parte de um grupo e apoiar esse grupo na dinâmica disputa de poder da sociedade. Inclusive, sobre essa construção da identidade, né? Uma coisa que aparece na bibliografia, se eu não me engano, não sei se é o Paul Freston, Ari Pedro Ouro, fala nessa dinâmica de minoritização, né? Ou seja, a pessoa se enxergar como um grupo minoritário, né? Que precisa se defender, precisa se unir, precisa, né? Exatamente. E essa é interessante, me chama a atenção que esse discurso ainda permanece, né?
mesmo os evangélicos tendo ganhado uma amplitude muito grande na sociedade brasileira, né? Eles estão em processo de se tornar a maioria, mas mantém de forma muito profunda um certo ethos de grupo minoritário. E isso a gente pode até pensar por que isso acontece, né? E certamente um fator importante, essa mudança de grupo minoritário para grupo quase hegemônico, como a gente está vendo, ela foi muito rápida, um processo em poucas gerações. E ao mesmo tempo há uma utilização desse discurso, né? Porque ele gera um capital político. Então esse ethos ele é muito bem explorado inconscientemente por lideranças, porque isso rende um benefício político para essas lideranças. Então isso não está no meu livro, mas eu acompanhei, enfim, até em pesquisa de campo também, fiz campo na Igreja Universal, por exemplo, que eles mostravam, né, um vídeo do Templo de Salomão sendo destruído e diziam que, olha, a igreja ela é sempre combatida e nós temos que apoiar a igreja para que ela fique de pé, para que não aconteça esse vídeo. Que é um vídeo que, aliás, foi feito por um coletivo urbano e tal, que criticava, enfim, a arquitetura do Templo de Salomão naquele ponto de São Paulo e etc. E é vamos dizer, uma intervenção artística típica de movimentos sociais jovens, universitários e tal, mas que foi utilizado pela Igreja Universal para construção de um discurso que dizia o quê? Olha, a gente está sendo combatido e a Igreja, por ela ser o corpo de Cristo e uma manifestação a partir disso da justiça, né, ela vai ser sempre combatida. E nós temos que fortificar, não deixar que isso aconteça conosco. Né? Então você vê que o que tem nesse evento que eu estou descrevendo, né? Uma utilização dessa narrativa de que, olha, somos minoria, estamos sendo perseguidos, né? E precisamos resistir. Uhum, uhum. Né? Uma estética, né? Totalmente de grupo minoritário. Né? Sim, sim, sim. Meu caro, quero te agradecer pela entrevista e te perguntar se você gostaria de acrescentar algo mais, fazer algum comentário. Poderia falar durante muito tempo. Eu acho que esse é um assunto que está muito quente. Sim. E a gente vê desdobramentos cotidianos dessa relação entre religião e política nos últimos anos. A gente estava conversando antes, né, como foi forte essa relação entre igrejas evangélicas e bolsonarismo. E agora a gente está no momento de ver talvez um pós-bolsonarismo. É muito cedo para a gente dizer esse momento, né? Não faz 6 meses que a gente está, pouco mais de 6 meses, aliás, que a gente está vivendo o governo Lula após o governo Bolsonaro, porque essa relação foi tão forte. A gente está vendo o que vai acontecer. Né? Então, eu acho que quem pesquisa esse tema e quem é interessado por esse tema está sendo bombardeado por questões relativas a ele todos os dias. Meus caros, minhas caras, conversamos aqui com Vinícius do Vale com enorme satisfação, né, sobre o seu livro Entre a Religião e o Lulismo. Vinícius, muito obrigado. Tá? Obrigado, João. O prazer foi todo meu.